E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso curso gratuito do robô com inteligência artificial. Neste curso, eu estou com o objetivo de ajudar você a entender os principais conceitos, aprender os principais conceitos e práticas e técnicas para você fazer o robô com inteligência artificial. Então eu quero dar as boas-vindas a você. Se você é novo no canal, inscreva-se aqui no botão de inscrever-se, ative as notificações e curta o nosso vídeo. Eu quero agradecer muito por você estar aqui assistindo. E nós estamos aí nessa terceira aula, né? Na primeira aula eu falei do planejamento, na segunda aula eu falei sobre o Arduino Mega. Então nós nos aprofundamos aí como iniciar no mundo do Arduino, como fazer o primeiro programa com o Arduino. Sendo que para fazer o robô com inteligência artificial você precisa de executar gatilhos para acionar as funcionalidades do nosso robô. Por exemplo, você quer que ele reconheça objetos, você dá um comando de voz ou aperta um botão infravermelho, né, de um controle infravermelho que, por sinal, dando um spoiler, vai ser o tema da próxima aula. Ou você dá um comando de voz para acionar a detecção facial, ou você dá um comando de voz para acionar a função de conversação com inteligência artificial. Enfim, você precisa de um gatilho. Imagine que o robô está sem fazer nada, está parado, e você precisa de um gatilho para que o robô ele entre em ação, para que ele execute alguma função. E nós vamos usar dois tipos de gatilhos, tá? Nós vamos usar o gatilho de comandos de voz e também nós vamos usar o gatilho de comandos infravermelhos, usando o controle infravermelho, né? Deixa eu ver se tem aqui um. Não tem, tá ali na outra maleta, mas quando for aproximá-lo eu vou pegar. Mas pode ser um controle remoto da sua casa, por exemplo, tá? Então, se você tiver, por exemplo, em um ambiente silencioso, você pode usar o comando de voz. Se você tiver em um ambiente ruidoso, o conselho é que você use o comando infravermelho, beleza? Então, basicamente é isso, a função dos gatilhos, beleza? Então, nessa aula de hoje, nós vamos fazer um projeto com reconhecimento de voz. Na verdade, eu tenho vários projetos de reconhecimento de voz no meu canal. E o objetivo desse vídeo aqui é focar nas técnicas específicas para fazer o robô com inteligência artificial. Então, se você for no meu canal do YouTube, ir lá na playlist e encontrar reconhecimento de voz, você vai encontrar quase 100 vídeos, né, falando dessa plaquinha aqui que é show de bola. Essa plaquinha aqui é a plaquinha que nós usamos para fazer reconhecimento de voz. E eu aprofundei bem, né? Tem conteúdos intensos sobre essa placa lá. Sendo que, nesse curso gratuito, o objetivo é mostrar apenas as técnicas para fazer o robô com inteligência artificial, para tirar você do zero. E quais são as técnicas que você precisa saber, técnicas de reconhecimento de voz, para fazer o robô com inteligência artificial? Basicamente, você vai precisar saber treinar os comandos de voz, testar os comandos treinados e vincular comandos a ações desejadas. Então, basicamente, essas três características você vai precisar aprender a fazer. Então, por exemplo, quando você falar objeto, então você deu um comando de voz. Qual é a ação que o Arduino deve executar quando você falar o comando de voz objeto? Se você falar emoção, qual é a ação que o Arduino precisa fazer para o robô fazer detecção facial? Se você falar chat GPT, se você falar conversa, enfim, o comando de voz ele precisa estar vinculado a uma ação do robô, beleza? Então nós vamos estar fazendo esse projeto, né? Essas técnicas aqui, e eu tenho certeza que você vai aprender. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero mostrar aqui as peças que nós vamos usar, né? Então eu vou aqui até reduzir aqui o nosso vídeo. Nós vamos usar esse
essa placa Arduino, que é a placa Arduino Mega, e nós vamos usar essa plaquinha aqui de reconhecimento de voz. Módulo de reconhecimento de voz VR3. Então, você vai fazer a integração do módulo de reconhecimento de voz VR3 com o Arduino. Então, veja que tem um módulo, né? Tem um módulo aqui e tem um microfone conectado nesse módulo de voz. O Arduino e o módulo de reconhecimento de voz VR3, deixa eu fechar aqui, né? O Arduino e o módulo de reconhecimento de voz VR3, eles vão conversar via comunicação UART serial. O que significa isso? Eles vão trocar mensagens onde as informações vão ser, vamos dizer assim, compreendidas através de um protocolo hexadecimal. Então, nós vamos usar, se você olhar aqui, eu falei isso, né, no vídeo passado, veja que aqui eu tenho comunicação. Então, nós vamos usar uma comunicação dessa aqui, ou também, na verdade, nesse primeiro vídeo, nós não vamos usar essas comunicações aqui porque exige, né, um pouquinho mais de conhecimento. Então, não quero me aprofundar tanto aqui. Eu vou usar essa pinagem aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Tá vendo essa pinagem aqui? A pinagem 52 e 53. Tá aqui no cantinho, aqui nessa região aqui. 52 e 53. E nós vamos emular uma comunicação UART serial, uma software serial, né? Então nós vamos usar essa pinagem. Lembrando que quando você usa esse pino, o receptor de um se conecta no transmissor do outro e vice-versa. Então, eu vou fazer uma playlist aqui chamada Conhecendo o Hardware do Robô com Inteligência Artificial, onde eu vou explorar e vou explicar cada componente do robô com inteligência artificial de forma profunda, beleza? Então você vai poder entender como cada componente é e quais são as partes dele e para que ele serve. Então vai ser em outra playlist. Mas vamos lá. Gustavo, eu tenho o Arduino, eu tenho o módulo de reconhecimento de voz VR3. Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é você vai conectar aqui, vai encaixar na verdade o módulo de reconhecimento de voz numa protoboard, tá? Então eu vou conectar aqui numa protoboard. Conectar aqui para você ver. Vou deixar aqui, tá? Agora desse jeito aqui, deixa eu melhorar esse arranjo aqui para que você possa ver melhor. Deixa eu ver se eu melhoro aqui, tá? Só um minuto. Pronto, eu acho que assim ficou melhor, tá? Até porque eu quero que você enxergue essa luz aqui do módulo de reconhecimento de voz VR3. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é a montagem, tá? Gustavo, como é que eu conecto o Arduino com o módulo de reconhecimento de voz VR3? Simplesmente fazendo da seguinte forma. Você vai pegar um jumper, vai conectar GND do módulo de reconhecimento de voz, vai conectar no GND do Arduino. Beleza? Então é isso. Para ficar tudo certinho, vamos fazer assim, vamos conectar o GND, o cabinho preto, né? Para a gente não se confundir. GND e o VCC do módulo de reconhecimento de voz, ele vai nos 5 volts do Arduino. Beleza? Então lembrando que eu estou conectando aqui, ó, nessa pinagem aqui, deixa eu ver se a gente consegue. Pronto, acho que assim fica melhor, né? Pronto, assim ficou bem melhor, beleza? Então nós temos essa conexão. Próxima conexão agora é o seguinte. O pino RX do módulo de reconhecimento de voz, pino RX, ele vai ser conectado no pino 53 do Arduino, que é esse aqui, ó. Pino 53 do Arduino. Tem que ter cuidado, por quê? Porque esse pino de baixo aqui é o GND, tá? Isso aqui é GND, beleza? Pino 53. E o outro que sobrou, né, o pino 52, vai aqui no pino transmissor do Arduino. Então é assim que você faz, que interliga o Arduino com o módulo de reconhecimento de voz VR3. Lembrando que o TX de 1
é conectado no RX do outro. Então, quando nós formos emular a comunicação software serial, nós precisamos dizer que o pino 52 do Arduino, que eu conectei aqui no TX, no módulo VR3, ele é o receptor do Arduino, tá? Então, basicamente é isso. E só para abrir um parênteses aqui, só para você entender. Gustavo, por que o TX de um é conectado no RX do outro e o RX de um é conectado no RX do outro? Ou seja, vice-versa. Por que, Gustavo? Vamos lá. Vamos supor que... eu estou conversando com você aqui. A minha voz está saindo da minha boca e está chegando no seu ouvido. Ou seja, a minha boca é como se fosse um transmissor. Ou seja, ele está transmitindo uma informação. E os nossos ouvidos são os receptores. Então, o que sai da boca precisa entrar no ouvido. Beleza? E se você falar aí pra mim, o que sai da sua boca vai entrar no meu ouvido. Ou seja, é a mesma coisa aqui. É como se o TX fosse a boca e o RX fosse o ouvido. Então você precisa conectar o TX de um no RX do outro para que cada um receba a informação oriunda do transmissor. Beleza? Então, vamos lá. Então a conexão ela foi feita. Agora eu vou conectar o cabo, né? USB. Falta conectar o cabo USB aqui no Arduino. Vou conectar aqui no Arduino. Tem nenhum mistério. Conecta aqui e conecta no Arduino. Então, vou agora colocar aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui só para conectar. Pronto, agora vou conectar aqui o cabo do Arduino no computador. Pronto. Ao conectar, veja que tanto o Arduino quanto o módulo de reconhecimento de voz VR3, eles ficam energizados. Ou seja, eles estão aqui, né? Você vê que tem um LED de alimentação aqui, ó, esse LED verde aqui está aceso. Quer dizer que o Arduino está energizado. E aqui você tem a luz indicadora do módulo VR3 informando que ele também está energizado. Depois de você fazer isso, o próximo passo, né? Então, é você abrir a ideia da Arduino. Então, montagem feita, o cabo USB do Arduino está conectado no computador. Agora chegou a hora de abrir a ideia da Arduino. Então eu vou fazer isso agora aqui para você. Na verdade a ideia já está aberta. Deixa eu dividir essa tela aqui. Vamos lá dividir essa tela aqui. Vamos deixar assim, ó. Beleza? Pronto. Pronto, vamos deixar assim e eu vou abrir a tela aqui do Arduino. Na playlist lá de reconhecimento de voz com Arduino, no meu canal do YouTube, tem vídeos ensinando como instalar a biblioteca. Por quê, Gustavo? Se você vem aqui em arquivos, exemplos, e você vem aqui baixando, você vai ver que tem Voice Recognition V3. Isso aqui é a biblioteca do módulo de reconhecimento de voz VR3. E você pode estar se perguntando, Gustavo, o que é uma biblioteca? Uma biblioteca é um recurso, um pacote, né, de recursos computacionais que servem para facilitar o uso de alguma placa ou o uso ou a execução de alguma função. Então, por exemplo, eu quero usar o reconhecimento de voz. Se eu fosse fazer sem biblioteca, e no canal eu já ensinei como fazer isso por meio do protocolo hexadecimal, você precisaria entender mais, você precisaria estudar mais o datasheet. Então, era preciso mais dedicação para fazer a mesma coisa. Em compensação, você pode ter um código mais enxuto, porém, você precisa estudar mais. Para evitar, principalmente os iniciantes, que é o seu caso,
você usa uma biblioteca. Você já assistiu Matrix? Quando aquele homem não sabia pilotar o helicóptero, ele simplesmente pegou um pendrive e de hora para outra já sabia pilotar o helicóptero. É exatamente isso aqui que vai acontecer com você. Quando você pega a biblioteca, você não sabia mexer com reconhecimento de voz e agora, depois da biblioteca, fica tudo muito fácil. Por quê? Porque os códigos já estão prontos aqui. Ou seja, as bibliotecas no mundo da computação economizam, encurtam o trabalho do programador, facilita o trabalho do programador. Então, é algo inteligente você usar uma biblioteca, beleza? Então, vamos lá. Para você fazer esse projeto, em primeiro lugar você precisa treinar os comandos de voz. Aí você vai usar esse código aqui, vrsampletrain. Gustavo, treinar, Gustavo? O que é treinar? Vamos lá. Treinar os comandos de voz quer dizer, você vai ensinar a máquina para que ela reconheça a sua voz. Por quê? Nós estamos tratando aqui com reconhecimento de voz dependente. Então, reconhecimento de voz dependente, ele reconhece apenas a voz do usuário que o treinou. Mas, de uma forma geral, mesmo no reconhecimento de voz independente, que não precisa você treinar o comando de voz, o programador lá atrás, ele treinou o sistema de reconhecimento de voz. Ele treinou com um volume de dados tal que, quando alguém der um comando de voz, o sistema reconheça. Por quê? Porque dentro desse sistema foi armazenado todos os códigos de reconhecimento de voz. Então, esse é o processo de treinamento. É você ensinar a máquina para que ela reconheça a sua voz. Isso é treinar, beleza? Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos treinar os comandos de voz. Então para isso você vai abrir esse código e aqui, ó, onde tem na linha 36, VR mais VR, você vai colocar, ao invés do pino 12 e do pino 3, se você estiver usando o Arduino Uno, você pode usar esses pinos sem nenhum problema. Mas nós hoje estamos usando o Arduino Mega, então nós vamos usar o pino 52 e 53. Gustavo, poderia ser o 12 e 3? Poderia, sendo que com minha experiência, o pino 52 e o pino 53, eles normalmente funcionam, beleza? Então nós vamos vir aqui em ferramenta. Ó, você vai selecionar a placa, aqui eu já expliquei, né? Tá já selecionado o Arduino Mega e a porta serial também está selecionada. Então eu vou apertar aqui em carregar. Vou apertar aqui no botão de carregar. Aí vamos esperar a barra de progresso, né, terminar e veja que ele vai carregar o código. Ó. Olha aí, ó. Ele vai carregar o código do Arduino. No Arduino, né? Esse código aí. Vamos esperar. Pronto, ele está carregando o código. Ó, carregando, pronto, terminou de carregar. Quando terminar de carregar, você vai vir aqui no canto superior direito e vai clicar no monitor serial, tá? Deixa eu ver se você vai conseguir ver aí, acho que não, né? Deixa eu colocar essa telinha pra cá. Ó, monitor serial é esse canto superior direito aqui, beleza? Então você clica, vai abrir essa tela, tá? E aí, depois que abrir essa tela, aí o que é que você precisa fazer agora? Veja que apareceu vários caracteres estranhos. E agora, Gustavo, por que está acontecendo isso? Vamos lá. Nós temos o Arduino conectado com o computador por meio de um cabo USB, beleza? Para que a gente consiga enxergar essas informações aqui, o Arduino precisa conversar com o seu computador por meio do cabo USB, por meio da comunicação serial, a uma certa velocidade, né? Então eles precisam conversar na mesma velocidade. Você já conversou com alguém
que fala muito devagar ou alguém que fala muito rápido? Se você já teve essa experiência, eu tenho certeza que você teve dificuldades para entender. A conversa não foi tão fácil. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Enquanto no Arduino está armazenado uma velocidade de 115.200 bits por segundo, que a gente colocou aqui no código, se você vem aqui no código, tá aqui, ó, serial.begin. Essa instrução serial.begin, ela é responsável por inicializar uma comunicação serial entre o Arduino e o computador, tá? Assim como essa comunicação aqui, ó, vr.begin. Essa comunicação, ela é responsável por inicializar essa instrução, na verdade, é responsável por inicializar a comunicação entre o Arduino e o módulo de reconhecimento de voz VR3. Perceba que o Arduino está conversando aqui com dois hardware, a placa de reconhecimento de voz e o computador. Mas eu queria chamar a atenção de você para esse detalhe aqui. Ele está conversando aqui, ou está setado para conversar, né? O Arduino está setado para conversar com o computador numa taxa de transmissão de 115.200 bits por segundo. Tá? Essa é a taxa de transmissão da velocidade. E lá no monitor serial, você tem como ajustar essa velocidade. Você tem como dizer qual velocidade você quer receber os dados. Então precisa ser a mesma velocidade de lá. Então se você vem aqui no canto superior, no canto inferior direito, que é esse cantinho aqui inferior direito, então vou mostrar para você. Ó, canto inferior direito aqui, ó. Ó, minha imagem estava aí na tela, agora olha aqui, canto inferior direito. Você pode escolher a velocidade. Então, eu vou colocar a mesma velocidade que eu carreguei no código do Arduino, que é essa aqui, ó, 115.200 bits por segundo. Então, perceba que ao ajustar, veja que eu recebi as informações agora corretas, tá? Só está em inglês, mas as informações estão corretas, não estão em caracteres estranhos, certo? Ótimo, então vamos agora fazer o treinamento, tá? Então vou fazer esse treinamento aqui para você. Então aqui ele dá um breve menu. Esse menu você pode treinar, carregar, apagar, verificar o comando se está carregado ou não, treinar com assinatura ou não. Não vamos treinar com assinatura, mas enfim, tem algumas funções bem legais que você pode fazer, beleza? Então se eu digitar aqui, por exemplo, clear, ele vai apagar, ou melhor, ele vai fazer com que nenhum comando seja reconhecido no momento. Então basicamente é isso, tá? Então eu vou apertar aqui no deleta saída, né, só para apagar essas informações da tela para que a gente possa entender melhor. Então eu quero treinar o comando de voz. Então eu vou, por exemplo, treinar 2 comandos de voz só para você entender. Lembrando, e aí é algo do módulo de reconhecimento de voz VR3. O módulo de reconhecimento de voz VR3, ele reconhece até 80 comandos de voz. Até 80 comandos de voz. Sendo que você só pode usar, no máximo, até 7 ao mesmo tempo. Isso quer dizer o quê? Imagina um time de futebol. Quando ele vai para a Copa do Mundo ou está numa partida de futebol, a delegação vai com 20, 23 jogadores, né? Para a Copa do Mundo vai com os 25, 26. Mas quantos jogadores entram no campo para jogar? No máximo 11, né? Tem que entrar pelo menos não, tem que entrar no máximo 11, né? Então você tem um goleiro e tem os 10 jogadores, tá? Quando você está tratando com o módulo de reconhecimento de voz VR3, você tem 80 comandos à sua disposição, sendo que você só pode reconhecer ao mesmo tempo 7 comandos, tá? Você pode reconhecer de 1 até 7, na verdade, né? O máximo são 7. Diferente do jogo de futebol, que precisa entrar 11 pessoas no campo. No módulo de reconhecimento de voz VR3, eu posso ter apenas um comando carregado, posso ter 2, posso ter 3, posso ter 4, até 7. Então fica ao meu critério. E eu posso misturar posso escolher quaisquer 7 comandos dentro dos 80 para que eu possa formar meu grupo de reconhecimento de voz que vai estar ali pronto para atender os meus comandos de voz, beleza?
Ótimo. Então vamos lá. Eu vou treinar aqui dois comandos de voz. O comando 1 e o comando 2. Lembrando que são 80 comandos, vai do 0 até o 79. Então eu vou treinar o comando 1 e o comando 2. O 0 eu não costumo treinar, só costumo treinar a partir do 1, beleza? Não tem nenhum problema, você pode fazer isso sem nenhum problema, mas eu gosto de fazer isso. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou digitar aqui. Se você digitar aqui help, ele vai dar aqui as instruções. Então, vezes train, aí você pode escolher train 1, train 2, ó, exemplo aqui, ó. Train 3, e aí você vai escolher os comandos que você quer treinar. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, train 1. Então perceba que quando der enter, a luz vermelha do módulo de reconhecimento de voz VR3, ela vai piscar. Ela vai, na verdade, a luz amarela vai piscar e a luz vermelha vai ficar acesa esperando eu falar. E aí vai repetir, não é? E aí eu vou falar novamente. Ou seja, eu vou precisar falar 2 vezes. Você vai ver agora. Então eu vou dar enter aqui e vamos ver se o nosso comando ele vai ser reconhecido com sucesso, tá? Não sei se esse microfone tá bom, mas vamos testar agora. Objeto. Objeto. Então ótimo, o comando foi treinado, beleza? Então eu vou colocar aqui no train 2 e vou colocar a seguinte instrução. ChatGPT. ChatGPT. Então treinou também o comando 2. Então nesse momento, viu que eu treinei o comando 1 e treinei o comando 2. E para testar se os comandos foram treinados com sucesso, como é que eu faço? Eu vou agora carregar os comandos. Então veja aqui, nesse exato momento, a minha voz está armazenada ali no módulo, na memória flash, né? Essa memória aqui é a memória flash do módulo. Está armazenada lá. Se eu desligar, os comandos de voz continuam lá. Eu não perco mais, porque a memória flash é a memória não volátil. Ela não perde os dados quando ela é desenergizada. Então continua lá. Agora eu quero saber se o comando de voz ficou reconhecido de forma legal. Então eu vou dar o load e vou dar enter. Aí o módulo começa a piscar ali. Objeto. Objeto. ChatGPT. ChatGPT. Veja que ele aqui, ó. E aí eu vou parar o reconhecimento. Vou parar o reconhecimento, ó, clear. Vou parar. Veja que ele reconheceu, ó, comando 1, conforme eu treinei com o objeto, e comando 2. Aqui, ó, comando 2, com o ChatGPT. Então os nossos comandos, eles estão treinados, tá? Então basicamente é assim que você faz, tá? Gustavo, se eu quiser, Gustavo, poxa, ficou aparecendo apenas um, Gustavo. Eu quero algo que quando eu der o comando de voz eu já saiba qual é o comando que eu estou falando. Então você pode fazer da seguinte forma. Você pode treinar com assinatura. Então você pode fazer da seguinte forma. Eu vou digitar aqui help. Deixa ele colocar o menu novamente. E você pode dar esse comando aqui, ó, sig train, tá? Sig train. Então vamos colocar sig train. Vamos colocar um e vamos colocar o nome, né? Então eu vou colocar reconhecer objetos. Lembrando que você pode colocar a palavra que você quiser aqui, tá? Objeto. Deixa eu colocar aqui underline para ver se ele aceita. Objeto. Objeto. Pronto. Treinou. E agora vamos colocar aqui no comando 2 reconhecimento de voz, né? Vou colocar aqui reconhecimento chat GPT. Chat GPT. Chat GPT. Uma coisa muito importante a ser falada aqui é o seguinte, que os comandos que eu treinei anteriormente, eles foram sobrescritos. Por quê? Porque eu treinei novos comandos na mesma posição de memória. Na posição de memória 1 e na posição de memória 2 do módulo. Então, os comandos que eu tinha treinado foram sobrescritos. Então, perdeu. Beleza? Então, foram sobrescritos, perdeu.
Então isso é muito importante você falar. Gustavo, eu não queria perder, Gustavo. Salva em outro espaço de memória. Então, por exemplo, eu poderia treinar no 13, no 4, no 5, no 6, né? Então, eu preferi não reaproveitar os comandos. Agora eu vou carregar esses comandos. ChatGPT. 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 Objeto. Objeto. Perceba que agora aparece o nome, né, do que eu treinei, ou seja, fica mais intuitivo eu saber se o módulo está reconhecendo certinho, está reconhecendo com clareza. Veja que eu estou num ambiente silencioso e isso favorece o reconhecimento de voz. Se eu estivesse num ambiente ruidoso, o reconhecimento não estava funcionando legal. Então você precisa ter um ambiente muito fechado. Então eu estou aqui no ambiente fechado, janela fechada, porta fechada, né, para você fazer isso, tá? Ou então está no ambiente aberto, porém com ruído de fundo baixo, beleza? Então pronto. Nossos comandos foram treinados. Agora nós vamos executar aqui o código de teste, né? O código para você ver como você pode disparar ações a depender do comando reconhecido. Então você vai vir aqui e vai abrir esse código aqui, ó, que eu acabei de abrir, VR Sample Control LED, né? Lá no mesmo caminho. O que é que você vai precisar alterar aqui? Você vai precisar alterar o pino 12 e 3 vai ser 52 e 53. O LED 3 eu vou deixar, o LED on-board da placa, mas sendo que eu treinei o comando 1 e o comando 2, lembra? Então você modifica aqui. E basicamente é isso que você precisa mexer, porque isso aqui é um código exemplo, tá? Eu vou dar um comando, ele vai acender o LED, e dar um comando de novo, ele vai apagar. Então perceba que aqui ele carrega os comandos, né? Então essa é a instrução para carregar, VR load, ele carrega os comandos, carrega o comando de acender e o comando de apagar. E aqui ele dispara as ações. Caso ele detecte esse indexador do comando aceso, ele executa essa instrução aqui, digital write. E a gente aprendeu que digital write, dependendo da conexão, aqui no nosso mundo do Arduino acende o LED. E digital write LED low apaga o LED. Então veja que se ele detectar um comando, ele acende. E se ele detectar o outro comando, ele apaga. Vamos fazer agora? Os comandos já estão carregados, basta eu carregar esse código aqui. Já fiz as modificações necessárias, tá? Então, quais são? São duas apenas. Essa linha 25, onde você vai colocar 52 e 53, e a linha 32 e 33, onde você vai colocar comando 1 e comando 2, que foram os comandos treinados. Se você tivesse treinado o comando 3 e 4, você colocaria aqui 3 e 4, e assim sucessivamente. Então eu vou carregar aqui esse código. Vamos lá carregar. Deixa eu ver aqui se o monitor serial está aberto, não está. Pronto, ele vai carregar o código. E agora eu vou testar. Veja que aqui no canto inferior esquerdo tem um L de LED. Perceba. Só ficou com as palavras diferentes, né? Eu poderia ter gravado acender, apagar, né? Poderia ter feito isso, né? Vamos fazer para ficar legal? Então eu vou treinar aqui os comandos de voz com acender e apagar. Então eu vou voltar. Poxa, porque vai ficar algo meio estranho, né? Então vamos deixar aqui o negócio bem feito, né? Então eu vou só tirar aqui a câmera e vamos treinar os comandos de voz aqui novamente, mas agora dessa vez nós vamos treinar com dois: acender e depois apagar. Pronto, carregou o código. Eu vou aqui abrir o monitor serial. Vou colocar train 1 e train 2. Acender. Acender. Apagar. Apagar.
Perceba que eu dei um comando só para treinar 2 comandos em sequência, né? Então você pode fazer isso até com 7 comandos em sequência. Então, para não precisar digitar de novo. Veja que a nossa produtividade foi bem maior. Agora vamos voltar lá para o código, né, aqui, e vamos carregar o código de teste, certo? Pronto, está carregando. Vou mostrar agora para você. Acender. Apagar. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? O LED aqui, ó. Acender. Apagar. Beleza? Então, da mesma forma que foi um LED que acendeu, que apagou, poderia ser... poderia não. No robô com inteligência artificial, a exemplo do que foi um LED acendendo e apagando, nós damos ações. Por exemplo, eu dou ação para que, quando eu falar um comando objeto, o Arduino envia via comunicação o arte serial, ele envia um código para a Raspberry Pi. E a Raspberry Pi recebe aquele código e diz, opa, eu preciso executar esse arquivo em Python. E preciso executar essa solicitação em nuvem para a API Vision. Eu preciso executar a solicitação para o ChatGPT. Então, a Raspberry Pi vai fazer o gerenciamento, não é, dessas mensagens recebidas e vai executar as ações necessárias. Então, é isso. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se não curtiu, curta, comente, compartilhe e indique, né, esse curso gratuito para outros makers, né, que você conhece, tá certo? Então tá aí o módulo de reconhecimento de voz VR3, reconhecimento de voz com Arduino. Você pode, né, executar muitas ações no seu robô. Então você pode, a gente faz reconhecimento de objetos, reconhecimento de imagens, reconhecimento facial, reconhecimento de texto em imagens, né, reconhecimento óptico de caracteres, OCR. Nós fazemos também dando um comando de voz para o robô e o robô se movimentar, enfim. Tem várias ações que você pode fazer. Beleza? Valeu e eu te espero na próxima aula. Abraço.